começar explicando por que eu escolhi a fotografia. Eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém, ou se falei pra pouquíssimas pessoas. Eu iniciei na fotografia porque, na verdade, eu queria fazer cinema. E aí, galera, hoje então eu vou responder uma das perguntas que eu mais tive na caixinha do Instagram, que foi que me perguntaram como eu comecei na fotografia. Mas antes, né, galera, não se esqueçam, entra aqui no canal, dá o teu like, se inscreve, compartilha com os amigos e comenta o que achou desse vídeo. Mudei de cenário aqui hoje, já que é mais vou contar uma história mais informal, assim, né? Então achei interessante também estar em outro local da casa. E eu vou contar pra vocês um pouco como eu iniciei na fotografia, tá? Eu vou, na verdade, dividir esse vídeo em dois, porque além de ele vai ficar muito longo, né? A minha história, até o momento, né? Ela é dividida em duas partes, né? De como, quando eu iniciei na fotografia, como eu decidi fazer fotografia, né? E depois, quando eu decidi empreender, né? Começar o meu próprio negócio com o meu nome, né? Então, são duas fases diferentes, mas elas são interligadas. Então, vocês vão entender o porquê que eu vou dividir esse vídeo em dois, tá? Eu comecei na fotografia, tá? Porque, na verdade, eu gostaria de fazer cinema na época. Isso foi em 2005. E eu nunca tive, né? Ninguém da minha família que fosse fotógrafo. Nunca peguei uma câmera com 5 anos de idade e tirei fotos. Então, não tinha a fotografia em mim, tá? Então isso também já serve, eu acho que um pouco de incentivo, tá? Pra quem quer ser fotógrafo, músico, artista, enfim. Tem pessoas que nascem com um dom, sim. Só que mesmo que tu tenha um dom, se tu não estuda pra aquilo, se tu não entende as técnicas, tu nunca vai conseguir ser muito bom, mesmo que tu já tenha um dom, uma noção daquilo. Isso vale pra qualquer coisa, né? Fotografia, música, pintura, artes, canto. Tu precisa estudar, você precisa, né, entender as técnicas, entender as regras, pra daí aperfeiçoar. Então, eu tô aqui hoje, né, com tudo que eu sei de fotografia, porque eu estudei muito, tá? E vivenciei muito. Estudando, a gente consegue chegar num patamar bom. Claro que a desigualdade econômica e todas as raciais e todas as coisas que existem não fazem todo mundo chegar no mesmo local, mas não precisa nascer sabendo, não quer dizer que tu não vai conseguir saber depois, entendeu? É estudar bastante que a gente chega lá. E daí eu decidi que eu queria fazer cinema, sei lá, porque eu tava afim. Só que cinema era muito caro na época onde eu morava, em Novo Hamburgo. Os lugares mais próximos que tinha cinema, né, que era audiovisual, eram na Unicinos. O curso era muito caro e era de dia. E eu já trabalhava na época, né, e não podia, né, deixar de trabalhar, mesmo que foi minha mãe quem pagou, meus pais, né, que pagaram meus estudos, também não podia abusar muito, né, então eu decidi que o cinema estava descartado naquele momento, né, depois quem sabe eu fizesse, e daí eu achei o curso de fotografia que tinha na época na Ubra, né, que era considerado faculdade, né, porque era um tecnólogo. Então, se depois, no futuro, eu quisesse fazer um pós, mestrado, passar em concurso, enfim, eu posso, né, poderia, porque é um curso superior, e ele era bem mais curto, né, em 2 anos, se eu fizesse todas as cadeiras possíveis, eu me formava, que foi o que eu fiz, né. Então, comecei na fotografia meio que de gaiato, assim, né, e daí é ali que eu conheci fotografia, tá. Comprei uma câmera de filme, tive várias aulas, conheci muita gente bacana, foi bem legal a faculdade. Conheci muitas pessoas também que me desencorajaram muito, pessoas mais velhas e cansadas, com o mesmo discurso de sempre, de que tem muito fotógrafo no mundo, de que o digital ia acabar com os fotógrafos, de que qualquer pessoa com uma câmera tira foto, enfim. Conheci de tudo, gente muito legal, que me deu muito apoio, gente também que, olha, se pudesse, assim, não tinha nem terminado a faculdade, não sei o que tava fazendo ali, né? Na época, quando eu tava estudando, eu trabalhava, né, num outro emprego, assim, primeiro emprego aleatório. Aí eu decidi que era hora de sair atrás de uma coisa na minha área, né? Comecei a trabalhar como arte finalista numa empresa de metalúrgica. Foi o pior trabalho que eu já tive na vida, tá?
O lugar era horrível, a maioria das pessoas eram horríveis. Eu voltava pra casa quase todo dia chorando, eu ia trabalhar quase todo dia chorando. Tirando isso, eu aprendi muito, né? Trabalhei bastante com Corel, Photoshop, me incentivou a fazer mais cursos nessa área, né? De designer e tal. Então, isso valeu a pena, né? Mas quando eu não tava quase terminando a faculdade, não aguentava mais eu chorar todo dia do trabalho, que era horrível. E as pessoas, eu decidi sair. E daí eu me formei. E assim que eu me formei, eu acho que não deu um mês, eu comecei a enviar currículos, né? E me chamaram para trabalhar num estúdio, no estúdio da Sandra Wagner, que até hoje é minha amiga, né? E tudo que eu sei hoje, ela foi a base de tudo. Então, eu, na verdade, a Sandra, assim, eu não tenho nem explicação, assim, pra dizer pra vocês. Ela foi como se fosse a minha mentora, assim, na verdade, né? Eu comecei a trabalhar com ela de uma forma que eu acho que todo mundo deveria começar, que foi do começo. Eu primeiro fazia atendimentos, né? E auxiliava ela no estúdio. Então, por mais que eu tivesse uma faculdade, a maioria das coisas a gente aprende na prática, né? Então, ela começou a me ensinar desde o começo como utilizar uma iluminação de estúdio. Não sabia nem ligar um flash de estúdio, não sabia nem que tinha um, sabe, tipo, era uma coisa bem nova, assim, pra mim, né? Então, comecei com ela auxiliando no estúdio, atendimento aos clientes. Aos poucos, ela foi deixando eu fazer tratamento de imagem. E com isso eu comecei a fazer mais cursos na área de tratamento de imagem. A Sandra foi uma pessoa que me incentivou muito a estudar. Fiz muitos cursos enquanto estava com ela. Fomos em diversos congressos também. E quando eu comecei a ir em congressos, que eu comecei a entender que a fotografia ela é muito ampla. Existe fotografia de tudo que eu imaginar, e fotografia ela serve para qualquer coisa. Então tudo que a gente olha, tudo que a gente vê tem fotografia no meio, porque tudo é luz, né? Tudo é imagem. Então os congressos eles abriram, né, a minha cabeça, e eu vi que dá pra te fazer várias áreas de fotografia. Se tu for uma pessoa boa, se tu estudar bastante, for dedicado, for uma pessoa comunicativa, tiver, assim, bastante contato, sabe? Ser uma pessoa simpática e educada, que cultive pessoas ao longo da vida, a chance de tudo dar errado é muito baixa, sabe? Então, esse papo de que tem muito fotógrafo no mundo, tem. Mas sempre tem quem se sobressai, sabe? Então, eu com a Sandra, né, comecei a fazer tratamento de imagem. Aí depois ela começou a me chamar pra ir de auxiliar de luz nos eventos. Aprendi muita coisa de luz, assim, nos eventos que eu ia. Com o tempo ela começou a deixar eu editar álbum, fazer edição de álbum. Me aprofundei fiz vários cursos também de editoração, né, de edição de álbuns. Depois ela começou a me deixar a ser segunda câmera nos eventos. Até que depois eu já tava fotografando evento sozinha por ela, quando ela não podia ir, né? Ou ela já tinha algum outro compromisso. Então eu tive uma escola, assim, com ela, né? Fiquei 4 anos com ela, foi maravilhoso, assim. Claro que tivemos vários perrengues, né? Mas acho que isso é super normal em qualquer tipo de relacionamento. Mas eu sou muito grata, assim, pelo tempo que eu passei com ela, né? Então hoje a gente se fala, assim, tem um carinho muito especial por ela e pela família dela. E chegou uma época, então, eu tava 4 anos lá, eu decidi que eu queria ir trabalhar fora, decidi que eu queria trabalhar de fotógrafa em cruzeiro. Aí fiz tudo que vocês imaginavam, fiz curso de salvamento, de salva-vidas, tudo, né, fui classificada, podia ir. Só que bem na época, quando eles me chamaram pra ir trabalhar fora, eu ainda tava me desligando da Sandra, eu não podia deixar ela na mão, né, porque eu saí, assim, supetão de lá e não podia deixar ela sem ninguém, né? Porque a gente trabalhava muito, a gente fazia muitos eventos, a gente tinha muitos trabalhos, então eu não podia deixar ela completamente sozinha. Aí eu disse que eu não podia ir junto naquela leva do cruzeiro, e daí depois eles não me chamaram mais, o que na verdade até foi bom, porque logo depois que eu recusei, acho que deu uns 2 meses, 2 navios afundaram. Não era pra ser. Decidi então que eu tinha que arrumar outro trabalho. Eu ainda não me sentia confiante a ponto de ter o meu nome, né? Ser a Priscila César Fotografias, né? Fazer as minhas coisas. Então eu decidi que eu tinha que procurar trabalho num outro local, num outro estúdio, numa outra empresa, né? E daí fui lá. Isso era lá por... Era início de 2012.
Mandei currículo, acho que 3 dias depois me chamaram num estúdio em Porto Alegre. Fui lá fazer entrevista. No outro dia já comecei a trabalhar. Tipo, isso foi quarta. Na sexta elas me chamaram pra uma janta. Ali a gente já se amou, foi amor à primeira vista. Até hoje, essas gurias desse estúdio são umas amigas assim que eu, sempre que eu posso eu quero ver. Elas são demais, já me ajudaram em vários perrengues. A gente tem muita história pra contar. A gente criou realmente, trabalhei lá 2 anos e foi foi um vínculo que a gente criou, uma coisa assim que eu não sei nem explicar pra vocês. E lá no estúdio da Beta, né? A Beta até hoje tem um estúdio dela, é muito bom, um dos melhores de Porto Alegre. É o Beta Imagens, tá? Quem quiser fazer fotos de família, gestante, ela é especialista nisso. Ela também faz trabalho de parto, ela fotografa os partos, ela é doula também, ajuda na amamentação. Então, a Roberta é super empreendedora, pessoa maravilhosa. E a Fran e a Lu também, que vieram junto nessa, quando eu trabalhei lá também, sou muito grata por conhecer elas. E lá na rua foi tipo uma outra escola, porque eu comecei a trabalhar lá e era um bagulho assim, ó, vai que é tua. E daí, tipo, no primeiro dia que eu tava lá, já me botaram num estúdio pra fotografar sozinha. E eu passei por tudo que vocês imaginaram, de tudo que é tipo de situação, gente. Na Roberta, eu aprendi a lidar com clientes de todos os tipos, tá? Desde cliente muito legal até cliente muito mala. Aprendi a lidar com todos os tipos de books que vocês podem imaginar. E quando eu digo todos, é todos os mesmos. Porque eu já fiz de tudo lá na Roberta de ensaio. Aprendi a fotografar qualquer tipo de evento. Fotografei muito evento e coisas bem aleatórias. Um dia eu vou falar desses eventos aleatórios. Aprendi a me virar quando dava um perrengue, quando quebrava um equipamento no meio do evento, quando quebrava alguma coisa no meio de um ensaio, quando passava mal alguém no meio de alguma coisa, enfim. Lá eu aprendi, assim, a me virar. E foi maravilhoso, né? Porque daí eu me senti pronta, assim, pra qualquer coisa, né? Tava tudo certo lá, muito bem, né? A gente se amava, era muito engraçado. Olha, a gente, assim, a gente brinca, né, hoje, que a gente não ganhava muito, mas o que a gente ria era, assim, era sério, todo dia tinha uma coisa engraçada que acontecia. Sem contar, né, as festinhas jantinhas que a gente fazia depois. E daí eu tava lá na rua, quase 2 anos, e me chamaram, me indicaram para um trabalho na Luz da Lua. E daí eu fui. Era um salário bem mais alto do que eu recebia. E era uma nova experiência, por mais que era em fotografia, eu ia trabalhar diretamente com produto, né? E com edição e tratamento de produto. Coisas que eu tinha tido um pouco de contato, mas não tinha, assim, né? Então eu decidi que era o momento, e além do mais, vendo a Luz da Lua, né? Que é uma empresa muito grande, de muito nome, eu pensei, não, é isso. Chegou isso aí, caiu na minha mão e eu vou encarar isso aí. E fui trabalhar na Luz da Lua. Conheci muita gente legal na Luz da Lua, até hoje tenho contato ainda com essas pessoas. Na verdade, até hoje eu ainda faço trabalhos pra Luz da Lua, né? E a Luz da Lua foi, então, a minha 4ª escola, né? Essa primeira foi a faculdade, a segunda foi a Sandra, a terceira a Roberta, a Luz da Lua foi a 4ª. Eu aprendi tudo que eu sei de produto lá com eles, né? Fiz vários cursos na área também, gostei muito. Eu me encantei por fotografia de produto, me encantei por edição e tratamento de imagem de produto. É uma coisa assim... eu fico assim, chocada comigo mesma quando eu faço um tratamento ou uma edição no produto. Eu digo, fui eu que fiz, sabe? Fico orgulhosa de mim mesma. Então, a Luz da Lua foi também uma escola maravilhosa. Fico muito feliz ainda de ter o contato com eles ainda, saí lá super de boa, né? E fiquei 4 anos lá com eles. E daí eu engravidei. Aí isso fica pro vídeo da semana que vem, porque daí começa a segunda parte da minha vida com a fotografia, né? E como eu comecei a empreender como Priscila César Fotografias, porque até então eu trabalhava sempre para outras pessoas de CLT, né? Então, eu fazia alguns trabalhos por fora, fazia uns books, uns eventos, mas sempre com muito medo de não dar certo, de não ter meu nome, né? Então, eu sempre tinha um garantido por fora, que era o meu salário, né? Fixo. E depois que eu engravidei, mudou tudo. E semana que vem eu volto, então, pra contar pra vocês como é que foi que começou a minha carreira de empreendedora. Se ficou alguma dúvida aí sobre as minhas andanças pelo mundo aí da fotografia, me perguntem. Eu vou colocar aqui embaixo
todas essas pessoas que eu comentei nesse vídeo, que são pessoas fantásticas, que eu também quero que vocês conheçam elas e o trabalho delas. E uma dica, né, que fica com essa minha história toda aí. 2 dicas, né? A primeira é estudem, né? Estudem muito, que nem eu falei, pode ter um dom, mas sem estudo a gente nunca vai pra frente. E a segunda é sejam legais com os outros. Quando a gente é legal, simpático, amigo, sabe? E quer realmente ajudar as pessoas e ensinar elas e quer que elas cresçam junto com a gente cria, né, uma amizade e uma união. E como vocês podem ver de todos os trabalhos que eu tive, né, mesmo até o que foi um perrengue aquele, que foi o meu primeiro trabalho, eu sempre saí dos locais com pessoas, assim, que até hoje eu tenho contato, sabe? E que eu sei que sempre que eu precisar de alguma coisa, havendo como profissional ou pessoal, elas vão estar lá. Então é muito importante, sabe, a gente ter empatia e ser simpático e ser querido, assim, né? E nunca querer passar por cima dos outros, sabe? Isso aí, um monte de gente pode dizer que a gente tá sendo otário, sabe? Ai, mas no final isso faz uma baita diferença.